em favor da educação. Bem-vindo, Padre Eduardo. Então, bom dia. Vamos começar ouvindo um pouco o Papa Francisco. Espero que a legenda seja possível aí para vocês também. Riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Então, nós temos hoje esse empenho educativo que deve tocar todos os espaços da nossa sociedade. E depois de tudo que escutamos hoje, é importante que nós sejamos capazes de aterrissar um pouco o nosso caminho, né? Assim, então, por onde vamos enveredar as nossas atividades como arquidiocese, né? Então, a proposta hoje é desse caminhar juntos dos serviços pastorais da arquidiocese em favor da educação. E mais do que de repente apresentar propostas mais concretas, né? O que nós queremos é ajudá-los um pouco com alguns nortes, né, que podem nos ajudar. O Papa já falou. Eu dividi essa fala em dois momentos, né? Como o nosso tema da campanha da fraternidade é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Primeira parte, nós vamos tratar um pouco desse fala com sabedoria, né? Falar com sabedoria. E é interessante porque se nós pensamos no tema da nossa campanha, nós pensamos aqui no aspecto do modo como nós devemos falar. E eu acho que aqui está o grande primeiro desafio, falar com sabedoria, né? Não é simplesmente falar, né? Hoje se fala muito. Muito, né? Mas o grande desafio é falar com sabedoria. Então, acho que o primeiro grande movimento nosso está refletido, né, nesse aspecto, sobre o modo como nós falamos, né? Me preocupa muito hoje o modo como a gente se comunica, né? Porque nem sempre a nossa comunicação é uma comunicação pautada por essa preocupação, né, da sabedoria. Então, eu quero abrir uma reflexão com vocês, né? Será que o nosso modo de comunicar ele tem essa preocupação, né, de estar cheio, preenchido da sabedoria? Como são as nossas comunicações, né? Como é a relação de comunicação dos nossos movimentos, das nossas pastorais? Os nossos grupos de WhatsApp, né? Como nós comunicamos ou como nós também distribuímos conteúdo na internet ou nos nossos grupos sociais. Primeira grande preocupação que eu tenho é essa, né? Nós vamos vendo que a nossa sociedade ela anda um pouco histérica, né? E uma pequena coisa se torna uma grande coisa porque muitas vezes nos falta sabedoria no modo como nós nos apresentamos também dentro desse universo. Então, a primeira grande pergunta, né, e isso serve para todos nós, seja no âmbito pessoal, seja também no âmbito da nossa convivência. Estamos entrando num ano difícil, que é o ano eleitoral, né? Vai aparecer muita coisa, né? De todos os lados, de todos os jeitos. A internet é o universo da opinião, né? A grande ciência praticada, né, na internet é a axiologia, né? Todo mundo acha alguma coisa sobre tudo.
né? Então, a primeira coisa, nós, como igreja, precisamos nos preocupar com a verdade. A primeira grande pergunta é essa, né? Será que o que eu estou comunicando é verdadeiro? Né? Quer dizer, as minhas fontes, né? Elas são fontes verdadeiras, elas são fontes corretas, concretas. A informação que eu estou passando adiante é uma informação que eu verifiquei, né? Em outros lugares, né? Ela aparece naquilo que é o espectro comum. Segunda coisa, o que eu estou comunicando é bom? Porque dentro do âmbito da igreja, nós devemos nos preocupar também com uma comunicação, porque a evangelização é, sobretudo, uma boa nova. É um anúncio de uma coisa boa. Né? Então, eu tenho que me perguntar se aquilo que eu estou difundindo também é bom. Né? Hoje a gente vai vendo com a tranquilidade com que as pessoas, muitas vezes, divulgam coisas que correspondem a verdadeiros assassinatos de reputação. Né? E, de repente, a pessoa, mesmo que ela tente se defender, ela nem consegue, porque a coisa já foi tanta, né, que ela não consegue se proteger desse universo de informações. Será que é verdadeiro? Será que é bom? O que eu estou comunicando é útil? Né? Porque também a gente tem que se perguntar se na nossa comunicação aquilo é verdadeiro, aquilo é bom, aquilo é útil. Eu, como padre, tenho muitos grupos lá de WhatsApp, porque a gente precisa dessas coisas para se comunicar. Vocês têm noção da quantidade de bom dia que eu recebo, assim, sem precisão, sabe, assim? E às vezes a gente não consegue responder aquelas coisas que nós precisamos responder, porque chega uma quantidade de inutilidade, né, na nossa conta de WhatsApp. E vou dizer, não é nem que a pessoa quer me dizer alguma coisa, ela recebe, ela simplesmente seleciona um grupo enorme de gente lá e ela distribui aquilo para todo mundo e muitas vezes ela nem se questiona se aquilo é útil. E nós deixamos, às vezes, de ter contato com coisas importantes e sérias porque tem um catatal de coisa e no meio daquelas coisas todas, às vezes, tem uma coisa que de fato importa. Então, assim, preocupar-se com a verdade, né? Preocupar-se com a bondade da informação, preocupar-se com a utilidade dessa informação é uma coisa boa, porque nós somos, sobretudo, aqueles que vão trabalhar com o ministério da palavra. Né? A grande ação da igreja é o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos fazer com que esse anúncio também seja qualificado. O modo, e voltamos lá, o modo como eu estou comunicando, né, o que eu estou comunicando é cristão? Então, é verdadeiro? É bom? É útil? O modo como está sendo comunicado é cristão? Ou seja, eu estou levando em consideração a caridade, né, a misericórdia, o bem, a justiça, quando eu estou comunicando aquilo que eu estou comunicando e como estou comunicando? São questionamentos que a gente precisa colocar, porque falar com sabedoria, de fato, é o que confere também para aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos exercendo, nos ajuda a dar credibilidade à mensagem que nós estamos levando. Por isso, a sabedoria é um elemento importante para nós. Cuidado, então, com as redes sociais, né? Volto a dizer, né? Nós estamos com uma sociedade muito fragmentada. E nós não devemos esquecer que, por mais que nós tenhamos as nossas opiniões, ou as nossas certezas e as nossas convicções, o cristão é, por natureza, uma pessoa de comunhão. Nós precisamos ser aqueles dispostos a conversar com todos, até com aqueles mais difíceis para nós. Porque o que acontece hoje na internet é que a gente quer anular a voz daquelas pessoas que nós não gostamos, ou daqueles discursos que não nos interessam. E o esforço de anular essa voz, né, é um esforço que é ruim para nós,
Porque quando nós não conseguimos mais escutar aquelas coisas que são diferentes do que nós pensamos, nós nem conseguimos também refletir se aquilo que pensamos é de fato bom no pleno. Ter a contraproposta é uma forma também da gente continuar avaliando a nossa própria proposta. E a igreja precisa, né? Existe uma afirmação na igreja importante que nós estamos sempre reformando, sempre atualizando, sempre renovando, porque a palavra de Deus, o Evangelho, precisa desse movimento dentro do universo que nós estamos. Então nós precisamos tomar cuidado, né? No modo como nós utilizamos as redes sociais. Acho interessante, né, a imagem que escolheram para a campanha da fraternidade, e essas analogias que foram ditas, inclusive, no início do encontro, né, do Cristo escrevendo na areia, a relação com a pecadora ali perdoada, né? E essa ideia, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Educar a comunicação e o uso das redes sociais é um grande desafio para nós. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos esse processo nesse ano, talvez nós vamos gerar muitas rupturas entre nós. Nós vamos gerar muitas rupturas entre nós, se não educarmos, né, o nosso universo de redes sociais. Saber respeitar, né, as opiniões distintas e evitar, dentro do universo da nossa comunicação eclesial, todo tipo de agressividade ou de discussão, muitas vezes fora daquilo que é o nosso propósito, da nossa caminhada, acho que é uma coisa importante para que, de fato, a gente possa passar por esse período com uma relativa serenidade. As pessoas não estão dialogando mais, né? As pessoas estão gritando umas com as outras, né, nas redes sociais. Eu assisto o jornal, vocês provavelmente também, mas eu assisto muito cedo, às vezes pelo canal da internet, a gente vê aquele lugar do chat lá, né? Onde estão os robôs falando e essas coisas, mas a gente vê quanta agressividade, né? Quanta violência na maneira de falar, do jeito de abordar o outro, né? Que não corresponde, de fato, à graça, não corresponde à educação. Cristo é a sabedoria encarnada. Então, quando a gente diz fala com sabedoria, quando nós, né, estamos exortando a falar com sabedoria, nós estamos evocando o próprio Cristo. É Ele que vai ser o paradigma fundamental da nossa fala. Ele é o paradigma fundamental da nossa fala. Nós precisamos falar como Cristo. E Cristo é aquele que é o portador da verdade com a caridade. Portador da verdade com a caridade. Quer dizer, a verdade dita sem a caridade não é a verdade. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe a pessoa. Jesus diz que, de fato, as coisas estão aí, né, no nosso coração. Nosso coração é a sede, né? Tanto daquelas inspirações e daqueles movimentos mais puros, mais excelentes, como também das maiores misérias humanas, né? Ele vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, quando o tema da educação chega, nós não, claro, falamos de muitos aspectos práticos hoje, né, da necessidade de olharmos todas essas coisas, mas talvez não tenhamos tocado num elemento que acho que é o nosso elemento, né, que é o elemento da educação interior, a educação do coração, a educação do espírito, né? Diz assim, e o quanto nós estamos de fato progredindo na espiritualidade, o quanto nós estamos progredindo, né, na nossa formação interior, o quanto nós estamos permitindo que esse Cristo, de fato, né, assuma e nos ajude a crescer naquilo que são as nossas questões pessoais e nisso colaborar para as questões mais práticas, né?
Santo Agostinho falava, quando falava da cidade de Deus, né, que a paz, né, a paz social, ela deve ser considerada como a tranquilitas ordinis, né, uma ordem tranquila. Mas é uma ordem que nasce, sobretudo, do interior do homem. Quer dizer, se nós não conseguirmos pacificar o interior do homem, como vamos conseguir pacificar o exterior? Quer dizer, um dos grandes patrimônios que nós temos como igreja e um dos grandes desafios que nós precisamos também enfrentar e colocar em movimento é a relevância que a nossa espiritualidade cristã tem na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Porque se rezamos tanto, isso precisa mudar o nosso coração. Se rezamos tanto, isso precisa ter efetividade nas nossas decisões e no modo como nós enfrentamos a vida. E aqui está um grande desafio, né? A evangelização, ela é uma boa nova, né? Ela é uma boa nova e ela precisa chegar no meio do mundo como uma experiência de quem descobriu Jesus Cristo e teve a sua vida transformada por Ele. E aí, nesse sentido, o aspecto da educação aqui é extremamente importante de termos em consideração. Por quê? E aí, até falei esses dias com os catequistas da paróquia, quando a gente se reuniu. Nós podemos passar todas as informações sobre Jesus. Uma pessoa pode saber quando nasceu, como que é, por onde passou, né? Ter todos os dados sobre os milagres que ele realizou, ter todo o conteúdo da experiência da fé assimilado, compreendido racionalmente, mas se eu não faço uma experiência do amor de Deus, isso é só informação. A melhor evangelização é aquela que brota da experiência de quem encontrou Deus na vida. E que deixou que o Senhor modifique a sua vida, modificasse a sua vida, transformasse a sua existência. A experiência da fé é, sobretudo, uma experiência testemunhal. E se não houver uma experiência interior de Deus, uma experiência do amor de Deus, como a gente consegue transmitir isso em ideias? Por isso não é só uma questão de conteúdo, mas é, sobretudo, uma transmissão de experiências. Porque a fé a gente recebe pelos ouvidos, pela credibilidade de quem atesta. E a credibilidade de quem atesta está na experiência que essa pessoa que atesta fez. Ou vocês não olham para o altar e acreditam no que o padre fala porque a identidade sacerdotal revela uma experiência feita. Não é isso? As crianças olham para o catequista e acolhem o que o catequista diz. Por quê? Porque é a autoridade de uma experiência feita. E a gente acolhe o ensinamento de pai e mãe. Por quê? Porque é a autoridade de uma experiência feita, a credibilidade adquirida pela experiência. Por isso, a nossa evangelização precisa ser uma boa nova. E as pessoas precisam olhar para essa experiência da Boa Nova e, nessa experiência da Boa Nova, ver a igreja que testemunha Jesus Cristo pelo modo como vive. Pelo modo como realiza essa experiência. Na nossa arquidiocese, acho que é uma maneira de trabalharmos juntos. O grande norte é a palavra de Deus, é o pilar da palavra. Então é muito importante que nós saibamos priorizar aqui na nossa experiência, né, o pilar da palavra. Você que veio aí da sua paróquia, que nos acompanha, obrigado. Tá bom. Que nos acompanha pelas redes sociais. Todos nós, esse ano, precisamos ter o desafio de ir ao plano pastoral. Se vamos falar com sabedoria, o que vamos falar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Para mim, toda reunião nossa precisa ter, talvez, um tripé, né? A oração, a formação e a atividade própria. Essas três coisas. O cristão, quando se reúne, tem que rezar, né? O
O cristão, quando se reúne, tem que aprender alguma coisa, nem que seja uma palavrinha ali, um pedacinho da palavra de Deus que a gente partilhe, e o cristão tem que agir naquilo que é o seu carisma, naquilo que é o seu movimento, naquilo que é a sua atividade. Mas não pode faltar a oração, e não pode faltar a palavra de Deus, não pode faltar a instrução, porque nós somos movidos também por essa orientação que vem da parte de Deus. Crescer no conhecimento da palavra e do Cristo. Porque nós somos chamados, na experiência da nossa vida cristã, a buscar a estatura de Cristo. A aprender dele, né? É uma imitação de Cristo, que não é mera imitação, mas é também um seguimento, né? A gente no latim fala da sequela Christi. E a palavra sequela é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa isso só na situação médica de quem sofreu um dano, né? Só o senhor vai ter sequelas, né? Mas imagina o que é a sequela quando a gente pensa que, na verdade, é uma experiência forte e intensa, né? A sequela Christi é o deixar-se mover pela experiência que se fez com Cristo. Ninguém entra em contato com Cristo sem sair dessa experiência, né, modificado. Já o velho Simeão dizia, né, ele vai revelar aquilo que está nos corações, né? Aproximar-se das estruturas de educação como portadores da palavra da vida, que é Cristo Jesus, sabedoria encarnada. Esse ano, especificamente, ao tratarmos da campanha da fraternidade, todos nós, nas nossas paróquias, devemos nos perguntar o que nós podemos colaborar com os educadores da nossa área paroquial. Tenho certeza que não tem uma paróquia aqui que não tenha um colégio na sua área paroquial. Será que a gente já foi lá? Ou a gente só foi lá para usar a sala de aula do colégio para fazer catequese, né? O que a gente ofereceu, né? Será que alguém lembrou, de repente, que a gente devia ir lá durante a semana para rezar com os professores? Para fazer um momento de espiritualidade com os alunos? Para, de repente, preparar uma missa de encerramento? Para botar os dons da comunidade e as competências que nós temos em favor da nossa comunidade educativa? Qual é o desafio, né? Aproximar-se das estruturas de educação. Estamos falando dos colégios, mas falando também das famílias, falando de todos os espaços educativos que nós temos para interferirmos positivamente com a experiência do Evangelho. Nós não estamos lá só para receber um auxílio. Nós, cristãos, precisamos nos convencer da necessidade de oferecer algo a essas estruturas sociais, de modo a poder também evangelizá-las. Como temos ajudado os educadores que atuam nas nossas comunidades? Como temos ajudado essas pessoas? Às vezes nós nos queixamos do que é transmitido na escola. Mas quantas vezes nós fomos à escola para ajudar a transmitir também o Evangelho? Não é isso? Né? Precisamos nos sentir, diante dessa campanha da fraternidade, desafiados, né, a nos aproximarmos dos espaços educativos, né? Segunda parte, ensinar com amor. Falar com sabedoria, né? Ensinar com amor. Também, né, faltou uma ali, devemos nos atentar ao modo, né? É ensinar, né? Mas ensinar com amor, com amor. O modus operandi da igreja é a caridade. Por isso é importante ensinar com amor. É uma atitude cheia de caridade. A nossa postura pastoral precisa ser essa postura da caridade. Eu estava com o Papa Francisco na primeira Semana Santa dele, né? Logo depois que ele foi eleito, estávamos concelebrando com o Papa, e o Papa, na Quinta-feira Santa, no dia da renovação das nossas promessas sacerdotais, ele dizia: padres, temos que nos preocupar com o que acontece do lado de fora das portas da igreja. Às vezes, a gente já tem tanto trabalho com as pessoas que estão dentro das portas da igreja, isso é verdade. Mas se nós não vamos fora das portas da igreja,
como vamos fazer a ação que o Senhor nos mandou, né, de ir ao mundo inteiro e anunciar o Evangelho. A igreja precisa ter uma pastoral que atue fora. Precisamos sair. A Aparecida diz que nós somos uma igreja em saída. Então o desafio é esse, né? Atentar ao modo cheio de caridade, mas ir, né, ao encontro. Educar-se para educar. Então, queridos, nós precisamos aprender a caridade. Nós precisamos aprender o amor. Nós precisamos aprender de Jesus Cristo como nos apresentar diante do outro, na verdade e na caridade. E aqui está um grande desafio nosso. Essa frase, né? Tira primeiro a trave do teu olho, para enxergar suficiente, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Então, a primeira coisa importante é conhecer-se, renovar-se, responder a esse chamado de Jesus, né, que é importante para nós e que tem tudo a ver com o tempo da Quaresma. O que o tempo da Quaresma diz? Né? É tempo de conversão. A palavra grega é bonita, né? Metanoia. Sabe o que quer dizer metanoia? Meta, mudança, nous, pensamento, né? É uma mudança de mentalidade. O que é se converter? É mudar a mentalidade. É passar a pensar de um jeito diferente. Entender a vida de um jeito diferente. Por quê? Porque fizemos a experiência de Cristo Jesus. Fazer crescer as nossas estruturas de evangelização. E aí me lembro que a coisa do Evangelho de Lucas também, no finalzinho do início do Evangelho, quando Jesus volta com os pais para casa, faz esse comentário que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. E aí eu vou botar uma pergunta importante para vocês. Os encontros de vocês, toda semana, todo mês, nas paróquias, nas suas reuniões, né, o quanto essas experiências já lhe fizeram crescer como pessoa. Nós precisamos fazer com que os nossos encontros nos ajudem a crescer como pessoa. Porque se nós crescermos como pessoa, as nossas pastorais e os nossos movimentos vão crescer como pastorais e movimentos. Volto a dizer, oração, instrução, né, atividade. Mas essas coisas precisam estar ali carregadas do sentido, né, dessas coisas todas, que é a experiência mesmo com Cristo Jesus. Quando a gente diz aqui crescer, não se iludam, porque o crescimento de número não é necessariamente o crescimento de qualidade. Às vezes a gente é um amontoado de gente, mas a gente não é uma comunidade. Quando a gente fala da necessidade de crescer, o grande convite nesse tempo da Quaresma, também nesse ano, é que nós, nos nossos movimentos, nas nossas pastorais, possamos realmente investir para crescermos como pessoas, para que nesse crescimento como pessoas possamos nos ajudar uns aos outros e nesse ajudar uns aos outros possamos passar a ajudar os outros também. Para que a gente possa realizar essa atividade, eu estou buscando um pensamento do Daniel Goleman, que foi o criador da inteligência emocional, e é assim, interessante como às vezes a gente muda os nomes, mas é bonito ver que o Evangelho e que a cultura humana já tinha isso, né? Algumas coisas são importantes nesse processo de crescimento. Primeiro, autoconsciência, né? Posse, né, de aquilo que somos, né? Às vezes nós nem sabemos o que nós somos, né, e quem nós somos. Não raramente eu trabalho com as pessoas que eu acompanho em direção espiritual o nome das coisas. Explico. Às vezes a pessoa chega ali para mim e fala assim, padre, eu sou preguiçoso. Mas me explica o que é ser preguiçoso.
E aí ele me conta a história, eu falo assim, você não é preguiçoso, você só está cansado. Porque, na verdade, você faz tanta coisa que na hora que você vai querer fazer as coisas, você não tem a força suficiente para fazer. Vamos mudar isso aqui e reorganizar a sua vida? Entende? A pessoa fala assim, uma engraçada, né? Uma vez uma senhorinha, né, veio falar assim, padre, eu cometi o pecado da luxúria. Eu fiquei pensando comigo, né? Assim, como assim, né? Aí, me explica. Ela falou, eu gosto de muito luxo. Eu compro coisas, eu tenho as joias, graças a Deus, né? Mas assim, entende? A pessoa não sabia dar o nome certo. Né? Isso é complicado, porque se a gente não consegue entender as coisas, nem se entender, como que a gente vai crescer? Como que eu vou crescer, por exemplo, na organização do meu tempo para ter o descanso, se eu estou achando que eu sou sempre preguiçoso? Porque se eu estou achando que eu sou sempre preguiçoso, eu vou botar mais coisas nas minhas costas, daquilo que eu já não estou conseguindo. Então eu estou errado na modo como eu estou agindo, porque eu estou entendendo as coisas todas erradas, entendeu? Então, assim, se nós não crescermos, né, nessa posse daquilo que somos, como nós podemos progredir? Então, também é importante, congregações religiosas, né? É importante tomar consciência ou retomar consciência dos carismas. Porque o Senhor chamou vocês para coisas belíssimas. E, de repente, nós estamos fazendo todas as coisas, menos aquelas que nós somos chamados por vocação a fazer. E isso não esvazia de sentido? Nós, lá nos nossos movimentos, às vezes a gente está fazendo tudo, menos aquilo que é a espiritualidade e o sentido do movimento, e a gente vai se entristecendo na nossa vida cristã, porque ela vai carecendo de sentido. Então, é interessante, porque aqui é uma questão de inteligência emocional. Eu puxei porque é importante, né? Se a gente quer ensinar com amor, a gente precisa primeiro tomar posse, né, daquilo que nós somos. Precisamos nos conhecer para podermos nos gerir. Né? É uma autoconsciência para uma autogestão. Né? Porque quando a gente se conhece, a gente pode direcionar a vida. Não é isso? Não é isso? Então, nós como pessoa, estamos dentro desse universo, a gente se conhece. Sócrates, né, já começou o discurso sobre o conhecimento assim. Como era o discurso de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro grande passo para conhecer o resto. E é verdade, porque até mesmo dentro do universo da consciência, a gente começa a conhecer fazendo distinções. A criança acha, no primeiro momento, que o mundo inteiro é ela. Daí ela começa a se diferenciar de tudo. Né? E no que se diferencia de tudo, ela consegue dizer quem ela é. E é um processo importante. Conhecer-se para gerir-se. Os nossos grupos, eles são bons, eles são eficientes, eles são interessantes. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes nós vamos toda semana para a paróquia, fazemos a nossa reunião de grupo, mas assim, será que aquilo me acrescenta? Se uma pessoa nova chegasse e não tivesse o vínculo afetivo, não tivesse lá todo o sentido de pertença ao grupo, não tivesse nenhuma experiência inicial, ela ia gostar de estar ali com vocês? É uma pergunta importante da gente fazer. Aquilo que a Adriana falou é bem interessante, né, da coisa da marmita, né, do arroz com feijão e ovo lá. Né? Será que a gente já está tão acostumado com a marmita que a gente nem diferencia mais, né? Ou não é mais tão importante o gosto das coisas? E a gente vai fazendo automaticamente. Senta, vamos fazer o calendário do próximo ano, que é reproduzir aquilo que foi feito no ano anterior. Né? Progredir nesse sentido, né? Empatia, né? Interessante esse termo, né? Nós chamamos de outra maneira, mas é interessante o termo que ele usa para não ser religioso, né? Patir é o verbo sofrer, né? Então, a empatia é um modo de eu ser solidário com o outro, né? Favorável ao outro. O empata
é aquele que na sua natureza está disposto a compreender. Essa é a definição, entende? Nós vamos chamar de solidariedade, nós vamos chamar de compaixão, nós vamos chamar de misericórdia. E aqui, queridos, é muito importante, porque isso é uma chave essencial da nossa experiência para viver a caridade. Sermos capazes de nos colocar no lugar do outro. De nos colocar no lugar do outro. Empatia. E da empatia, eu podia falar uma semana desse negócio, mas, enfim, a empatia leva a outra coisa importante, que é a habilidade social. Essas 4 coisas que estão ali no início da inteligência emocional, e quando eu estou estudando, porque eu estou escrevendo um artigo, né, esse ano, estou finalizando a minha licenciatura em pedagogia, por isso estou gostando que a campanha da fraternidade é de educação, porque eu estou escrevendo um artigo sobre alfabetização emocional. Né? Porque às vezes a gente conhece as coisas, mas a gente não é gente, né? Porque falta, né, essa coisa da gente melhorar como pessoa nas nossas emoções. E isso aqui, gente, é uma forma da gente educar o nosso emocional. Educar o emocional, para que o emocional acompanhe o racional. Né? A autoconsciência, a autogestão, a empatia, a habilidade social. Né? Nós temos todas essas coisas em excelência em Cristo Jesus. Muita gente está escrevendo, né, sobre a inteligência do Cristo como modelo também de inteligência emocional. E é interessante ver, porque de fato é isso. Né? O Cristo é o modelo para nós dessas coisas todas. Então, se nós estamos dentro desse universo com amor, né, nós precisamos dar passos concretos nessas respostas em relação também à nossa estruturação, seja pessoal, seja como grupo, seja como movimento. Né? Na nossa catequese, a gente pratica essas coisas, né? A gente pratica esse processo de ajudar a pessoa no seu conhecimento e na sua experiência com Cristo. Esses são elementos importantes da gente olhar, né, os nossos caminhos. Né? Então, eu coloquei aqui 3 desafios que eu acho que respondem ao nosso caminhar juntos como diocese, e respondem também ao trabalho que precisamos fazer nesse ano bonito da educação. Né? O primeiro desafio, criar ou fazer crescer a pastoral da educação em nossas comunidades. Primeiro desafio. Ela existe? Né? É a primeira boa pergunta. Ela existe? Né? Se ela não existe, não seria a hora de começar, né, a termos essa iniciativa nas nossas comunidades paroquiais? Se existe, como nós podemos fazer essa experiência crescer? Né? Com todos esses elementos que hoje ouvimos, né? Da apresentação do texto base, das experiências todas que foram trazidas aqui, muito boas. Né? Como o primeiro grande desafio, criar ou fazer crescer a pastoral da educação. Né? Segundo desafio, tornar as nossas estruturas educadoras. E aqui é um apelo a todos os nossos movimentos. Ok, eu não sou da pastoral da educação, mas a minha pastoral, ela tem um viés de formar a pessoa, de educar a pessoa, de fazer crescer, né, esse homem novo, tornar nossas estruturas educadoras, permitindo que se cresça o homem novo querido por Jesus. Porque eu vou dizer, se o meu movimento, se a minha pastoral não me evangeliza, não me torna uma pessoa melhor, não me aproxima de Cristo, será que ela é de fato um pastoral, um movimento? Né? Nós precisamos nos sentir movidos por essa necessidade de entender que qualquer carisma e qualquer inspiração na igreja precisa ser uma estrada para Cristo. Nossa, é? É um desafio. Não devemos desanimar, se não estou vendo nada disso no que a gente faz, padre. Né? Vamos começar. Terceiro desafio, colaborar com a sociedade, manifestando o valor do cristianismo para a nossa civilização. E aqui tem uma coisa que eu acho muito importante. Né?
nós temos que ter conosco uma agenda positiva e não uma agenda reativa. No sentido que eu estou dizendo, de propor. Nós precisamos ser propositivos nos nossos lugares, precisamos ser propositivos na nossa comunidade, no nosso ambiente social. A igreja precisa, na verdade, fazer transparecer esses valores evangélicos pelas atitudes. Vamos lá no colégio, chega lá com a diretora, o que a gente pode ajudar? A gente tem tanta coisa que a gente pode oferecer. O que a gente pode oferecer? Vamos lá na creche. O que a gente pode oferecer? Vamos lá nos espaços educativos, né? O que a gente pode oferecer? Nas famílias, o que a gente pode oferecer? O grande desafio que nós temos hoje é de ser igreja também para os que não são igreja ainda. Lá na Câmara do Distrital, lá, né? O que a gente pode fazer e o que a gente pode oferecer? Porque são movimentos importantes. A igreja tem uma riqueza e um valor extraordinário. Sabe o que é triste? É que, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar isso, porque a gente não se propõe. Então, todos nós sabemos do valor que a igreja tem, porque entre nós entendemos bem isso. Mas ela precisa também alcançar os outros. Por isso, dar repercussão da nossa vida de comunidade para aqueles que estão fora da nossa comunidade é um grande desafio. Fiquemos com esses três, né? Fiquemos com esses três lá, né? Primeiro, né? Criar e fazer crescer a pastoral da educação em nossas comunidades. Quem sabe daqui já não sai alguém que se apresenta lá no pároco, padre, eu quero ajudar a fazer essa experiência. Segundo, tornar as nossas estruturas pastorais e movimentos educadoras, permitindo que se cresça esse homem novo que vem do Cristo. Terceiro, interferir na nossa experiência de sociedade, colaborar com a sociedade manifestando o valor do cristianismo para a nossa civilização. Então, eu já provoquei o padre Agenor, ele sabe, né? Nos reunimos essa semana, eu falei assim, padre Agenor, as campanhas da fraternidade não podem ser uma atividade de quaresma. Elas precisam ser uma atividade de ano. Esse ano, a gente tem que ter movimentos, oportunidades em que nós recordemos a importância da educação na vida da igreja. E ele já vai programar algumas coisas para que nós também nos encontremos com os professores, com essas realidades de educação, para que nós possamos conversar um pouquinho mais e nos apresentarmos um pouquinho mais. O que eu peço a vocês, né, na condição também hoje de vigário-geral da nossa arquidiocese, é que nós façamos essa experiência nas nossas comunidades de fazer crescer em qualidade aquilo que somos e aquilo que temos, para que o Cristo, que somos nós também como comunidade, possa ser mais percebido e mais amado por todos. Muito obrigado. A gente que agradece, padre.